dando-te em nosso favor, para que tivéssemos remissão dos pecados, vida e salvação. Em nome do Espírito Santo, nosso santificador. Nós te louvamos porque nos santificastes, criando em nós a fé, mantendo-nos firmes na luta contra o diabo, o mundo e a nossa carne. Amém. Estimados irmãos, irmãs do Senhor Jesus, quanto mais nós conhecemos a Deus em sua santa palavra, mais também conhecemos a nossa indignidade. Sabemos que o pecado está em nós, na nossa natureza e na nossa vida diária. E o pecado traz a morte e nos afasta de Deus. Confessemos, pois, os nossos pecados em conjunto, conforme segue. Ó Todo-Poderoso e Eterno Deus, com toda humildade nos achegamos a Ti. Reconhecemos sinceramente que temos ofendido a Tua santidade com nossa desobediência aos Teus mandamentos. Também reconhecemos que muitas vezes esquecemos que Jesus em breve voltará. Vivemos para nós mesmos, seguindo nossos desejos cobiçosos, ao invés de perguntarmos pela Tua vontade. Igualmente, esquecemos-nos de vigiar e orar incessantemente. Isso mostra que não Te tememos como deveríamos, não Te amamos e não confiamos em Ti sobre todas as coisas. Mas recorremos à Tua misericórdia, ao Teu amor, e suplicamos que, por amor de Jesus Cristo, nos concedas o Teu perdão. Amém. O nosso Deus é longânimo, compassivo, rico em perdoar. Ele não deseja de modo algum a condenação do pecador. Por isso prometeu e enviou o seu Filho Jesus Cristo, o qual não só cumpriu toda a lei perfeitamente, mas também pagou o preço dos nossos pecados ao derramar seu santo e precioso sangue na cruz do Calvário. Nessa certeza, em nome desse Cristo, anuncio a todos os irmãos e irmãs que os pecados estão perdoados e que somos novas criaturas. Somos agora, por este amor, capacitados para vivermos e compartilharmos o amor cristão. Que assim seja com cada um de nós. Amém. Este Deus de amor, graça e misericórdia vem todos os dias à nossa vida, ao nosso coração e nos concede o seu perdão quando nós estamos em arrependimento sincero diante de Deus. Por isso vamos agora também para o momento do introito, a leitura do Salmo que fala sobre o poder de Deus na tempestade, o Salmo 29. E nós vamos fazer a leitura de forma responsiva por divisão de versículo. Anjos, louvem a Deus o Senhor, louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Curvem-se diante do Senhor, o Santo Deus, quando Ele aparecer. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Os montes Líbanos Ele faz saltar como bezerros. O monte Hermon Ele faz pular como um boi novo. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz.
A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus. O Senhor Deus reina sobre as águas profundas. Como rei, ele governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Estas as palavras do Salmo 29. Nosso introito, então, a primeira leitura para este nosso culto. Assim como nós estamos, permanecemos diante do Senhor no entoar do hino seguinte. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus, amoroso tu és. Meu Jesus, amoroso tu és. Minha alma já limpaste, e o Espírito enviaste. Meu Jesus, amoroso tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, tudo santificas e em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Bondoso Pai Celestial, no batismo de nosso Salvador Jesus Cristo, Tu o declaraste Teu Filho amado e lhe deste o dom do Espírito Santo. Faze com que todos os que são batizados em Cristo sejam fiéis ao seu chamamento, como Teus filhos e herdeiros da vida eterna com Cristo. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Congregação, pode se assentar. Vamos para as leituras bíblicas deste momento, Antigo e depois Novo Testamento. A leitura do Antigo Testamento encontramos no livro de Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 9. O servo do Senhor. O Senhor Deus diz: aqui está o meu servo, a quem eu fortaleço, o meu escolhido, que dá muita alegria ao meu coração. Pus nele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade a todos os povos. Não gritará, não clamará, não fará discursos nas ruas, não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda dedicação, ele anunciará a minha vontade. Não se cansará, nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. O Senhor Deus criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. E agora o Senhor diz ao seu servo: eu, o Senhor, o chamei e o peguei pela mão, para que haja salvação por meio de você.
Eu o criei e o enviei como garantia da aliança que vou fazer com o meu povo, como a luz da salvação que darei aos outros povos, para abrir os olhos dos cegos, pôr em liberdade os prisioneiros e soltar os que estão em prisões escuras. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Deus diz ao seu povo: as coisas que prometi no passado já se cumpriram, e agora vou lhes anunciar coisas novas, para que vocês as saibam antes mesmo que elas aconteçam. A leitura da epístola encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 11. A nova vida em Cristo. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com meu deve ser, és verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, donde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar. É socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser.
Também queremos acompanhar com fé e devoção em nosso coração o texto do Santo Evangelho para este final de semana, o primeiro domingo após Epifania. E o texto desse dia nos relata o batismo de Jesus. Encontramos o texto, portanto, em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Diz assim a palavra. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que assim seja agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito Santo descer, o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, ele me dá muita alegria. O texto do Santo Evangelho, um texto com poucas palavras, poucos versículos, mas que nos traz um relato tão profundo, tão significativo para cada um de nós, e vai ser o tema também da nossa mensagem no culto, então, a seguir. Convido a todos para fazermos a confissão pública da nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se assentar. Em preparação à mensagem deste culto, nós vamos cantar o hino 24, conforme segue. De luz do mundo, como quer Jesus, irradiando sempre paz que vem da cruz. Muitos têm na vida um sofrer sem par. Ó, fazei a todos vossa luz brilhar, sendo sol brilhante, vida e luz gozais. Dai que vossa vida brilhe mais e mais, pois o céu recebe do bom Deus favor. Quem no seu repousar
ti com sincero amor. Quantos bens Divinos vossa vida tem, para os dias todos, como vos convém. Vede a graça imensa do bondoso Deus, que não tem medida para os filhos seus. que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a companhia do Santo Espírito nos abençoem, nos guardem, nos dirijam no meditar da sua palavra. Que o Espírito Santo possa agir no coração de cada um de nós, tanto daquele que fala, quanto daqueles que ouvem, para que esta palavra possa vir de forma viva e eficaz para cada um de nós, e que ela possa produzir os frutos, o efeito daquilo que Deus então espera de cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso amado Salvador, ó Pai, nós o dizemos amém. A congregação pode se assentar. Hoje nós já acompanhamos diversas leituras bíblicas e aí nós vemos que sempre quando abrimos a Escritura Sagrada e lemos dela ou ouvimos a palavra de Deus, muita coisa linda, muita coisa maravilhosa vem à nossa vida, ao nosso coração. Porque Deus vem a nós em sua palavra. E Deus quer nos ensinar sempre com a sua palavra. E aí, com base nos ensinamentos da palavra de Deus, nós então ficamos maravilhados com tudo aquilo que Deus já fez. Quando nós olhamos para trás. E também ficamos maravilhados com todas as promessas que Deus faz e que ainda virão, ainda se cumprirão, quando nós olhamos para frente, olhamos para o futuro. E aí nós vemos, e de novo precisamos concluir, como nós temos um Deus de amor, como nós temos um Deus santo, que age de uma forma tão bonita, de uma forma tão maravilhosa, na vida de toda a criação. Tanto é que o Salmo 29, que antes nós compartilhamos no culto, ele inclusive conclama que os anjos louvem a Deus. E os anjos louvam a Deus, incessantemente, para todo sempre. E este louvor também, este reconhecimento, Deus quer na vida, no coração de cada um de nós. E como é bonito quando nós vemos que Deus faz tudo conforme o seu plano. E como Deus faz tudo também no tempo certo. Assim aconteceu no Natal. Celebramos há poucos dias, quando nós festejamos na cristandade o nascimento do Messias Salvador, o Senhor Jesus. E assim também aconteceu no batismo de Jesus. Leitura que nós ouvimos hoje no texto de Mateus, quando Jesus então iniciou o seu ministério sobre a terra. Nós vimos então no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, que naqueles dias, ou seja, num determinado tempo, Jesus saiu da Galileia e foi até o Rio Jordão, onde João estava batizando. E Jesus chegou à presença de João Batista e ele então pediu que João
também o batizasse. Mas é estranho, porque o texto diz que João tentou convencê-lo a mudar de ideia, e dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus disse: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João, então, concordou em batizar Jesus Cristo. E de fato, parece estranho o Senhor, o Messias, o Salvador, ir ao encontro de um profeta e pedir para ser batizado. E João teve toda a razão em dizer que Jesus antes deveria batizá-lo. Por quê? Porque João sabia que ele era pequeno. João sabia que ele era impuro. João sabia que ele era pecador. E João sabia que ele estava na frente do Messias, que ele estava na frente do Salvador. Mas Jesus então disse: é assim que deve ser feito agora, neste momento. Quando nós então voltamos no tempo, vamos retornar 30 anos na história e vamos recordar um pouco agora aquilo que nós ouvimos no Natal há poucos dias, quando o anjo veio falar com Maria e José e dizer a eles que Maria iria ter um filho e que o nome desse filho seria Jesus, porque ele seria o Salvador do mundo. Então nós precisamos recordar aquilo que foi dito pelo anjo, quando ele disse que aquele que haveria de nascer de Maria não nasceria de uma semente humana, mas ele nasceria de uma semente divina, ou seja, ele seria concebido pelo Espírito Santo. Por isso Jesus haveria de nascer santo, justo, perfeito, sem nenhuma mácula, não sujeito ao erro, não sujeito ao pecado. E apesar de ser verdadeiro Deus, quando então Jesus nasceu como verdadeiro homem, diz a Bíblia que ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e ele entrou no estado da humilhação para ser o servo sofredor. Mas aí de novo nós nos perguntamos, mas se Jesus então nasceu dessa semente divina, sem mácula, sem pecado, por que ele foi procurar João Batista para ser batizado? A Bíblia não ensina que o batismo é para os pecadores? Que os pecadores, nós precisamos do batismo. Não é assim que ensina a palavra de Deus? Bem, como foi dito, o batismo iniciou oficialmente o ministério de Jesus sobre a terra. E Jesus veio justamente por causa de quem? Por causa dos pecadores. Jesus não morreu por causa dos anjos decaídos. Os anjos decaídos não têm salvação. Estão condenados para todo sempre. Jesus nasceu aqui sobre a terra para dar oportunidade de perdão à criação humana de Deus sobre a terra, caída em pecado. Então ele veio por causa dos pecadores. E justamente se Jesus veio por causa dos pecadores, ele veio para salvá-los. E para que ele pudesse ser o nosso Salvador, ele precisou vir como o substituto. Ou seja, ele haveria de substituir cada um de nós diante de Deus. E para que isso pudesse acontecer, Jesus então se fez igual a nós, conforme diz a Escritura Sagrada. E quando ele se fez igual a nós, ele o fez, como ele mesmo disse, para cumprir toda a justiça. Ou seja, para cumprir toda a lei, para cumprir todo o mandamento de Deus. Assim então, quando Jesus se submeteu ao batismo,
O mesmo batismo que nós, pecadores, recebemos, e no passado, e ainda nós hoje batizamos na igreja, Jesus o fez com o propósito de confirmar a sua identidade conosco, para mostrar que ele havia se tornado alguém igual a nós, sem pecado, para justamente ser o nosso Salvador, aquele que haveria então de providenciar para nós a perfeita justiça de Deus. É como se Jesus então dissesse naquele momento o seguinte: João, eu estou agora recebendo o batismo dos pecadores porque eu estou me colocando no lugar dos pecadores, porque eu vou dar a minha vida pelos pecadores, porque eu vou morrer pelos pecadores. Eu vou dar a minha vida na cruz como um substituto, assim como o cordeiro nos tempos bíblicos era sacrificado, não por causa dos pecados do cordeiro, mas ele era sacrificado pelos pecados de outrem, de outra pessoa. Ele era um substituto. Assim, Jesus então disse: eu vou pagar o preço da salvação de cada um de vocês, de cada um que crê em mim como Senhor e Salvador. E cada um então que me receber como Messias estará me recebendo como substituto. E no lugar dessa pessoa eu vou dar a minha vida na cruz. Isso iniciou, e a prova nós temos no batismo do Senhor Jesus. Então, a partir do batismo de Jesus, Jesus passou a carregar os nossos pecados. A partir daquele momento, ele começou a carregar sobre os seus ombros o pecado, o peso, todo o erro, tudo aquilo que nós fazemos de errado em nossa vida, para que ele pudesse então, depois, na cruz, pagar o preço da nossa salvação. Aí Jesus se torna a nossa justiça. Por isso que Deus hoje olha para cada um de nós, não de uma forma direta, nós que pertencemos a Cristo, sempre ressaltando isso. Os que pertencem a Cristo, os que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, o recebem como Messias e reconhecem o batismo de Jesus também como a substituição em nosso lugar. Todas essas pessoas, Deus olha não mais diretamente com os seus olhos justos, mas Deus olha para nós através da cruz de Cristo. E quem Ele vê em cada um de nós? Ele vê o Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso substituto. Então, tudo aquilo que Cristo fez durante todo o seu ministério, até Ele chegar na cruz, quando Ele disse, está consumado, tudo isso foi feito para que nós tivéssemos oportunidade de perdão, de vida, de salvação diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, no capítulo 5, na segunda carta: em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Paulo explica isso de uma forma tão linda aos Coríntios. Assim, nós hoje podemos ver como Deus age em favor de cada um de nós, como Deus age em favor da sua criatura com amor, com graça e com misericórdia. E podemos ver que o texto continua aqui no nosso Evangelho, onde nós vemos que aquilo que aconteceu depois que Jesus foi batizado foi algo extraordinário. Nós temos a maior manifestação bíblica da Santíssima Trindade no batismo de Jesus, quando vemos o Filho de Deus no Rio Jordão recebendo o batismo. Vemos o Espírito Santo descer de forma visível sobre Jesus em forma de pomba. E aí também nós ouvimos a palavra de Deus, o céu se abrindo,
E Deus dizendo para todas as pessoas naquele momento e para nós ainda hoje e por todos os tempos, que Ele estava aceitando aquilo que Jesus estava fazendo. Porque Ele disse: este é o meu filho querido, este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Que momento, que coisa impressionante. Como Deus confirmou e como Deus selou a nossa sorte, a nossa salvação, ali no batismo de Jesus. E essa alegria de Deus pelo seu Filho é uma alegria que Deus também quer manifestar a cada um de nós, porque quando Ele olha para nós e vê Cristo em nós, Deus se alegra, os anjos do céu se alegram. Assim como Jesus disse também naquela parábola da ovelha perdida. Ele disse: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, por causa daquela uma ovelha que foi encontrada, do que por 99 pecadores que não precisam, 99 justos que não precisam de perdão. Ou seja, existe alegria no céu. Então Deus hoje ainda continua se alegrando com o arrependimento. Hoje Deus continua se alegrando quando Ele olha para as suas criaturas sobre a terra e Ele então vê Jesus no coração, na vida dessas pessoas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E tudo isso Deus faz para o nosso bem. Ele sacrificou aquilo que Ele tinha de mais precioso para o nosso bem. O Filho unigênito de Deus foi para o sacrifício. E saber que isso aconteceu por mim, que isso aconteceu por você que está ouvindo a palavra deste momento. E saber que agora no batismo nós estamos unidos com Cristo. Porque a palavra de Deus diz, lá no seu sentido mais profundo, que nós não somos simplesmente batizados em nome de Jesus, mas nós somos batizados para Jesus. Ou seja, nós entramos em Cristo. Nós entramos no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Nós entramos em comunhão com a Santíssima Trindade. Porque a partir do nosso batismo, Deus implanta a fé cristã em nosso coração. E então nós passamos a ser uma nova pessoa, uma nova criatura, com um novo ânimo, uma nova vontade. Assim como uma planta, um ramo é enxertado num tronco. A partir daquele momento, aquele enxerto começa a receber a seiva que circula dentro do tronco. Assim somos nós também, em Deus, a partir do nosso batismo, porque nós somos batizados para Deus, para dentro de Deus, para a nossa comunhão com Deus. Por isso nós não precisamos mais temer a ira de Deus. Não precisamos mais temer a justiça de Deus por causa dos nossos pecados, porque todos nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E essa justiça agora é nossa, recebida de graça. Assim, meu irmão, minha irmã no Senhor, tudo isso é para nós e para os nossos filhos, para os nossos amigos, para aqueles a quem nós pudermos compartilhar esta palavra de Deus. Tudo isso acontece quando nós fomos levados ao batismo, quando ainda levamos alguém ao batismo. Ainda quando nós participamos da Santa Ceia, como vamos participar no culto de hoje, também vamos receber a Jesus em nossa vida, em nosso coração. E vamos lembrar da nova vida que nós temos em Cristo, da vida que nós recebemos através do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E isso é uma bênção para cada um de nós. É uma bênção para a nossa congregação. Isso traz amor, traz comunhão, traz fortalecimento e traz também vida cristã agradável diante de Deus. E nós olhamos com tudo isso, para tudo isso com conforto e esperança, olhando para os nossos dias, para o nosso futuro. E nós olhamos para o céu, nós olhamos para a vida eterna.
Porque foi do céu que o Filho de Deus veio. Do céu, Deus falou sobre a terra. Do céu, o Espírito Santo desceu sobre a terra. Isso tudo significa o quê? Que todos nós um dia vamos voltar para casa. Que todos nós um dia vamos voltar ao lar eterno, à casa eterna do nosso Pai. Porque nós estamos aqui, neste mundo, em Cristo, ligados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além da nossa simples compreensão humana, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, desde hoje e para todos sempre. Amém. A congregação pode se assentar. Durante o nosso ofertar, nós cantamos o hino seguinte, o hino 145. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Nós vamos para um momento de oração diante do Senhor. E nesta oração queremos lembrar das pessoas em geral da nossa congregação, também pessoas enfermas, enlutadas, aniversariantes, os que sofrem, enfim, aqueles que têm para agradecer diante de Deus. E cada um pode lembrar também no seu coração. E de uma forma também especial, queremos lembrar em nossa oração dos noivos, então, que casam nesse dia, do Gabriel e da Suelen, que logo mais às 7h30 vão ter a sua cerimônia de casamento, de bênção nupcial aqui nesta casa. Então, que Deus possa abençoá-los, guardá-los também na sua vida conjugal e que inicia neste dia. Nós vamos nos dirigir então ao nosso Pai. Senhor Deus, amado Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Tu és o nosso Pai fiel. Graças nós te rendemos por teres feito resplandecer aos nossos pais no passado e a nós hoje a grande luz
da salvação de teu Filho Jesus Cristo, que veio ao mundo para ser o nosso Messias Salvador. Graças te damos, ó Pai, porque em Cristo tu nos amaste, e o Espírito Santo que tu também nos enviaste e continuas enviando, sela este amor, essa certeza em nossa vida, em nosso coração. Por isso nós te agradecemos por todo o teu amor, por toda a tua graça, toda a tua misericórdia, tudo o que tu fizeste, manifestaste, todo o plano para nos dar perdão, vida e salvação. Abençoa e guarda, ó Pai, esta congregação no anunciar da tua palavra. Faze com que aqui a tua palavra possa ter rico reconhecimento e que a rica medida dessa palavra possa ir para a vida e o coração de cada um. Do pastor, da liderança e de todos os membros. Faze, ó Pai, também com que aqueles que nos ouvem de longe possam também receber essa palavra, possam crer nela e da mesma forma ter conforto, consolo e esperança. Ore em favor daqueles que estão doentes, dos enlutados, dos abatidos, dos aflitos, aqueles que precisam do teu cuidado, do teu amor, do teu consolo. Faze também com que as pessoas de idade possam ser consoladas e amparadas. Abençoa também os aniversariantes. Abençoa e guarda todos aqueles, ó Pai, que também te louvam e agradecem do seu coração por todas as tuas bênçãos. Abençoa e guarda também nesse dia de forma especial o casamento do Gabriel e da Suelen, que eles possam casar diante de ti e receber a tua bênção na tua casa e assim formar um casal feliz, unido para o futuro, de uma forma especial, uma família pastoral, mas para o futuro, diante da preparação do Gabriel para o ministério. Que eles possam, ó Pai, se dedicar a ti, fazer com que a vida deles possa estar sempre em tuas mãos, levando adiante a tua palavra. Abençoa seus pais, seus familiares e traze alegria para o coração de todos. Fica com cada um de nós, olha também pelo nosso país, olha pelos nossos governantes, concede-nos sempre governantes que possam se dirigir ao povo e possam nos guiar de acordo com a tua vontade. Fica com cada um de nós, ó Pai, que a tua palavra sempre esteja presente em nossa vida e coração, e que ela sempre possa fazer aquilo que te agrada, aquilo que te torna feliz. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso amado Salvador, que também nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Da mesma forma, depois de cear, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Que a paz do Senhor Deus esteja com cada um, desde hoje e para todos sempre. Amém.
A congregação pode se assentar. Nós agora vamos para um momento especial da nossa congregação, então, que é a Santa Ceia. E aqueles que têm o conhecimento e que foram instruídos e receberam o Senhor Jesus no seu coração e guardam Jesus em sua vida e reconhecem os seus pecados e se arrependem dos seus pecados, estas pessoas então podem receber, se assim foram instruídas e conhecem então essa palavra e também o sentido da Santa Ceia. Que Deus abençoe a cada um na sua participação. Iniciamos do nosso lado, olhando daqui à direita e depois então na nossa esquerda. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor, na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e amar sem cessar. Em Jesus, amigo, temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, nos ó paz, consolação. Leva o coração ferido todo a Deus em oração. E andas aqui carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, vai
Fala, Cristo, em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Convido a todos para o momento de oração, o nosso agradecimento final diante do Senhor, nas palavras que vão sendo projetadas. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos de todo o coração por nos teres concedido a graça de participar da Santa Ceia para a certeza da nossa salvação e do perdão que tu nos concedes por meio de Jesus Cristo. Te pedimos que fortaleças a nossa fé por meio desse sacramento, nos dês força para amar o nosso próximo e nos leves a um arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna, mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, para todos sempre. Amém. Recebe também neste momento a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 A congregação pode se assentar. Assim, chegamos ao final da nossa celebração. Agradecemos a todos que puderam estar conosco aqui nesse dia, membros da nossa congregação, também visitantes. Visitantes, podem levantar a mão. É isso? Tá bom? Sejam bem-vindos. E também agradecemos aqueles que nos acompanharam de longe, puderam ouvir também a palavra de Deus através do Facebook. Amanhã de manhã, culto às 9 horas, e no próximo final de semana, no próximo então, sábado e domingo, vamos ter as celebrações. E rogamos a Deus que Ele possa abençoar, guardar, proteger, acompanhar a cada um de nós. Que a sua palavra permaneça viva em nossa vida, em nosso coração. Que nós sempre lembremos do batismo de Jesus e lembremos do nosso batismo. E saibamos o que isso significa para a nossa vida cristã. É uma preciosidade. Que Jesus, então, abençoe e guarde a cada um. Agradecemos ao pastor Mário também a sua liderança,
pelo convite para que eu pudesse estar aqui na congregação neste final de semana, hoje e também amanhã de manhã. Obrigado a todos, fiquem com Deus.